Saudações, turma. Bem, para fechar o conteúdo de algoritmos de ordenação, nós vamos ver o radix sort, que também é um algoritmo com ordenação em tempo linear e que não faz comparação entre chaves. Vamos ver como que ele funciona. Bem, esse algoritmo ele utiliza o mesmo princípio de distribuição utilizado pelas antigas classificadoras de cartões perfurados. Os cartões eles eram organizados em 80 colunas, e cada coluna permitia uma perfuração em um de 12 lugares. Para números inteiros positivos, apenas 10 posições das colunas eram usadas para os valores entre 0 e 9. Assim, a classificadora ela podia ser programada para examinar uma coluna de cada cartão e distribuir mecanicamente o cartão em um dos 12 escaninhos, dependendo do lugar onde fora perfurado. Um operador então recolhia os 12 conjuntos de cartões na ordem desejada, ascendente ou descendente. Então o radix sort ele segue o mesmo princípio que era utilizado nessas máquinas classificadoras de cartões perfurados. Bem, ele considera o dígito menos significativo, primeiro, e ordena os itens para aquele dígito. Depois, ele repete o mesmo processo para o segundo dígito menos significativo, e assim sucessivamente, até ordenar todo o conjunto de dados. A complexidade dele, no pior caso, é de θ n vezes k, ou seja, diferente do bucket sort, ele, mesmo no pior caso, consegue uma ordenação em tempo linear. E, além disso, ele é um algoritmo estável, ou seja, ele mantém a posição relativa ao ordenar registros. Vamos ver um exemplo. Então, vamos supor que nós temos esse conjunto de dados para ser ordenado, né, com 7 elementos. Primeiro, o algoritmo vai, naturalmente, considerar o dígito menos significativo, que aqui foi marcado com a cor vermelha. Vocês podem ver aí, né? Que é o dígito mais à direita. Né? Esse é o menos significativo. O primeiro passo é contar ou registrar quantos elementos existem para cada dígito menos significativo. E no caso aqui, ó, nós temos os possíveis dígitos de 0 até 9. Então ele vai fazer um primeiro laço contando esses dígitos menos significativos. Então, no primeiro elemento, 1, 2, 3, ele vai incrementar aqui, por exemplo, 1 aqui no 3, né? Vai passar para o próximo. No segundo elemento, 1, 4, 2, ele vai incrementar aqui 1 aqui. No terceiro, 0, 8, 7, ele vai incrementar 1 aqui no dígito 7, e assim por diante, tá? E aí ele vai fazendo até chegar no final. O resultado dessa iteração é apresentado aqui. Ó. Podem ver que ao fazer essa iteração, ele finalizou assim, elementos com dígito 0 como menos significativo, não existe nenhum, com dígito 1 também não existe nenhum, com dígito 2, 2, com dígito 3, 3, 4, 1, 5 nenhum, 6 nenhum, 7 1, né, 8 e 9 nenhum. Perfeito? Feito isso, o segundo passo é calcular a posição deles no vetor. Tá? E aí, agora é uma etapa bem simples. Nesses dois primeiros casos aqui, como é 0, então a posição vai ser 0. Nesse caso aqui do dígito 2, então, como ele é o primeiro a ter elementos, então ele vai começar na posição 0. Como são dois elementos, ele vai armazenar tanto a posição 0, né, vai ocupar tanto a posição 0 quanto a posição 1. Os elementos com dígito 3 vão ocupar a partir da posição 2. Os elementos com dígito 4 a partir da posição 5. E assim por diante. Tá? Agora fica fácil. Uma vez que nós já sabemos as posições, né, onde cada elemento desse inicia, é só ir encaixando eles nos devidos lugares. Então, em uma segunda iteração, o conjunto de dados vai ser percorrido e para cada elemento ele vai ser posicionado de acordo com a posição correta dele. Então, por exemplo, o primeiro elemento aqui é o 123.
Bem, o dígito 3, nós podemos observar que ele inicia na posição 2. Então é isso que foi feito aqui, ó. 0, 1, 2. Então, ele foi movido aqui para a posição 2. Nesse momento, considerando que com o dígito 3 nós temos mais que um elemento, né, aí você vai ter naturalmente um registrador para armazenar, né, ou para incrementar que um elemento do 3 já foi colocado, para que o próximo ele consiga colocar aqui. Ó. Bem, na sequência, ele pula para o próximo elemento, que é o 142. Aí fica fácil, é só observar aqui na tabela, aqui, o dígito 2, começa na posição 0, então 142 vai vir para cá. Ó. Tá vendo? 142 veio para cá. Bem, e assim ele segue fazendo com os elementos, com os demais elementos, e o resultado final será esse. Essa primeira ordenação, pessoal, ela foi feita para o último dígito, né, o dígito menos significante. Se nós observarmos aqui, ó, considerando o dígito menos significante, os registros estão ordenados. Perfeito? O próximo passo agora é realizar a mesma operação para o segundo dígito menos significante, que é, no caso aqui, o dígito do meio. Né? Então vamos lá. Então, ó, nós já temos os registros aqui nessas devidas posições. Né? Agora a ideia é considerar o dígito do meio, certo? Então nós teremos aqui, ó, o primeiro elemento, 142. A gente vem aqui, né, vamos contar aqui um elemento com dígito 4. O segundo, 132. Então vamos aqui no 3, contar um elemento com dígito 3. O terceiro elemento, 123. Então o dígito 2, que é o dígito menos significativo. O próximo elemento, 263. Então vamos ter aqui um elemento com 6. Né? Lembre que sempre a gente está considerando aqui o do meio, que é o vermelhinho, tá? Ó, 233, então temos mais um aqui, elemento 3, né? 3, então vamos aumentar aqui para 2. 014, então é o 1, né? O 1. 087, então aqui nós temos o elemento dígito 8, certo? Bem, considerando agora esses valores como para o contador, agora a gente pode definir as posições. Então aqui vai começar da posição 0, né, porque não tem nenhum, aqui também. Como é um elemento só, o próximo vai começar na posição 1. Nesse caso também é um elemento, então o próximo começa na posição 2. Opa! Nesse caso temos dois elementos, então ele vai ocupar a posição 2 e a 3. Então aqui vai começar na posição 4. Bem, aqui teremos 0. Aqui na posição 5 teremos 0. E aqui na posição 6. Certo? Agora ficou fácil. Agora é só nós virmos aqui, ó, fazer uma nova iteração, né, para ir posicionando esses elementos. Então, 142, 42, começa na posição 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, a gente coloca aqui 1, 4, 2. Note que não estamos fazendo comparação entre chaves, tá? Estamos fazendo apenas comparações, né, claro, mas dentro da própria chave. Então, 142 veio para cá, passa para o próximo, 132, o 3 começa na posição 2, então 0, 1, 2, 3, 2. Bem, avançamos aqui para o 1, 2, 3, o 2 começa na posição 1, então 1, 2, 3, certo? Avançamos aqui para o 263, o 6 começa na posição 5, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 263. Avançamos aqui para o 233, o 3 começa na posição 2, só que 1 já está ocupando aqui, né? 0, 1, 2, então 233. O 014 aqui começa na posição 0, então é o 1, né? 014. O 087 é o último elemento. Então deu certinho, né? Isso aí. Ocupei todas as posições. Bem,
Feito isso, podemos agora dar sequência, né? Vou apagar aqui. Vamos lá. Então, ó, agora a gente vai utilizar, a gente vai considerar agora o dígito, o próximo dígito menos significativo, que é o primeiro dígito, né? Então aqui, ó, 0,14, opa, temos agora um elemento com o 0, né? 0,14. 1, 2, 3, que é o dígito 1, né? Então, o dígito 1. Vamos ter aqui um elemento também. 1, 3, 2, opa, mais um elemento para o dígito 1. 2, 3, 3, vamos pôr aqui um elemento por 2, que é o primeiro dígito. 1, 4, 2, então temos aqui mais um elemento, então vai para 3. 2, 6, 3, então temos aqui mais um elemento com 2, né? E 0, 8, 7, então temos aqui mais um elemento com o 0. 2, isso. Considerando então agora esses quantitativos, a gente pode calcular a posição. Então aqui vai começar da posição 0, levando em conta que esse elemento tem 2, né? Então ele vai ocupar a posição 0 e a 1. Então esse elemento com dígito 1 menos significativo vai ocupar a partir da posição 2. Considerando que ele tem 3 elementos, então ele vai ocupar as posições 2, 3 e 4. Então o dígito 2 vai ocupar a partir da posição 5. Certo? Vamos lá então. Então, ó, 0,14. O 0 começa a partir da posição 0, né? Então, só a gente colocar aqui 0,14. Próximo elemento, 1, 2, 3. 1 começa a partir da posição 2. Então, 0, 1, 2. Então, 1, 2, 3. Agora o 1, 3, 2. 1, 3, 2 é o próximo aqui, né? Que é o dígito 1. Próximo aqui, 2, 3, 3. O 2 começa a partir do 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 2, 3, 3 começa aqui. É movido para cá. Partimos, então, para o próximo. Deixa eu ver aqui. 1, 4, 2. Então, o 1, 4, 2 vem para cá. Tá? 2, 6, 3. 2, 6, 3 vai na sequência do 2 aqui. E o 0, 8, 7, que é o último, vem aqui para a última posição que está faltando. Pessoal, observem aí que agora os dados estão ordenados. Ó. 014, 087, 123, 132, 142, 233, 263. Entendido, pessoal? Não sei se de repente alguns não conseguiram acompanhar o raciocínio, mas se vocês notarem qual que é a estratégia que esse algoritmo utiliza. Ele ordena de acordo com os dígitos, né? Então, se você considerar que primeiro ele ordena o último dígito, certo? Depois o segundo dígito, né? Ou o dígito menos significativo, o próximo menos significativo, e depois o terceiro menos significativo, né, que no nosso exemplo são no máximo 3 dígitos, então ele garante o seguinte, ó, por exemplo, quando ele foi realocar aqui o 014 e o 087, como eu já tinha ordenado o último dígito, que é o 7 e o 4, foi garantido que o 14 ia vir primeiro que o 87. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Né? Por isso que ele vai ordenando pelo dígito menos significativo primeiro, né? No sentido da esquerda. E outro detalhe importante é que não há essa comparação entre chaves. Né? Ele faz apenas a comparação dele mesmo. Bem, e esse cálculo aqui é um cálculo simples, né? E o algoritmo para fazer isso é rápido, porque eu só tenho que percorrer aqui no máximo e sempre esses 9 elementos, tá? Para calcular aqui o contador e a posição. E uma vez que eu sei a posição onde começa, é fácil eu mover esse elemento. Por quê? Então, eu passo como referência a posição para o vetor e pronto, eu já estou acessando aquela posição em um tempo O de 1, né, que é o que a gente fala, né, que só precisa de uma instrução para acessar aquela posição. Bem, espero que vocês tenham entendido.
Desejo uma boa semana de estudos e até a próxima.